Olá, seja muito bem-vindo ao Fórmula 1 até os ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibone e hoje vamos falar, claro, sobre a segunda bateria de testes realizada no Bahrein nos dias 10, 11 e 12 de março. Mas antes, na quarta-feira, dia 9, finalmente a Haas comunicou ao mundo quem será o substituto de Nikita Mazepin. E para surpresa de muitos, até do próprio escolhido, o escolhido foi Kevin Magnussen. O dinamarquês, atualmente com 29 anos, já foi piloto da equipe entre 2017 e 2020 e estava com contratos para correr a IMSA e a WEC em 2022, contratos esse que ele já terminou. Tanto Gene Haas quanto Gunther Steiner já tinham avisado que queriam um piloto experiente para desenvolver o carro e tentar finalmente sair do fim do grid. Essa exigência eliminou nomes como Oscar Piastri, campeão da Fórmula 2 e atual piloto de testes da Alpine, e também o brasileiro Pietro Fittipaldi, ficando então uma disputa entre Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg e o próprio Magnussen, que já deu entrevistas no Bahrein e inclusive se mostrou surpreso. Não sabia que sentiria falta da Fórmula 1, disse ele. Resolvido isso, é hora de ir para a pista. Os testes começaram no dia 10 de março. E a grande surpresa veio da Mercedes, quando abriu a garagem e mostrou o W13 versão B. Os olhos do paddock se voltaram para um carro que praticamente não possui side pods, as estruturas laterais onde ficam os radiadores. O carro possui um formato de charuto com dois pequenos side pods. Foi uma das soluções encontradas pela Mercedes para direcionar melhor o ar para baixo do carro, a fim de maximizar o efeito solo. A revista alemã Automotor und Sport reportou que a primeira reação de Christian Horner, o team principal da Red Bull, foi um passo muito à frente. Isso não corresponde com o espírito do regulamento e para nós esse sidepod é ilegal. Porém, Horner disse em entrevista ao Fórmula 1 TV que tem comentários que aparentemente eu deveria estar fazendo, mas eu apenas olhei rapidamente o carro, deixo para os engenheiros e aerodinamicistas opinarem. A equipe Red Bull disse apenas que as declarações eram não oficiais, basicamente confirmando que Horner disse sim o que foi reportado pela revista alemã. A resposta de Toto Wolff da Mercedes foi apenas: como ele sabe, meia hora depois de ver o carro pela primeira vez, que é supostamente legal. Ross Brawn, diretor esportivo da Fórmula 1 e chefe da equipe responsável pelo novo regulamento, declarou que a princípio a mudança radical da Mercedes não parece ser legal. Brawn disse também: obviamente a equipe técnica da Fórmula 1 não antecipou uma interpretação das regras como a da Mercedes. Ele declarou: acho que é uma interpretação muito extrema do regulamento e que inevitavelmente haverá muito debate sobre essa interpretação. Brawn ainda disse que não era uma questão polêmica e que é esperado inovação das equipes, principalmente quando acontece com novos regulamentos. Abre aspas, é o que acontece com novos regulamentos. Por mais que você tente fechar todas as opções, e acredite, fechamos centenas delas, a inovação na Fórmula 1 é sempre extrema. Fecha aspas. Ele ainda acrescentou que é possível alterar o regulamento caso alguma interpretação vá de encontro ao objetivo principal do regulamento, que é permitir que os carros andem mais próximos um dos outros nas corridas. E já preveu que sim, vai ser um assunto muito discutido até o início do campeonato. Brawn, é importante lembrar, foi responsável por uma inovação com um impacto muito parecido em 2009, quando o polêmico difusor da então Brown GP, atual Mercedes, foi introduzido. Ele foi protestado também pela Red Bull na época. Como já disse o escritor Mark Twain, a história não se repete, mas ela com certeza rima. Pessoalmente, acho que a Mercedes orquestrou tudo muito bem. Apresentou um conceito em computador que era um pouco mais magro que o carro que foi para o shakedown no dia do lançamento. Depois mostrou um carro nos testes de Barcelona um pouco diferente do shakedown, e agora acredito veio o primeiro teste com o carro de verdade. Sem tempo hábil para nenhuma outra equipe copiar o conceito para a primeira corrida. Talvez tenha sido uma jogada de gênio, não surpreenderia dado o histórico recente da equipe, 8 vezes campeã de construtores. Em relação aos tempos do primeiro dia, o mais rápido foi Pierre Gasly, seguido das duas Ferraris e Aston Martin. A Mercedes foi apenas a nona mais rápida com o Russell. Talvez sandbagging? Também preciso comentar sobre o erro extremamente amador de Sérgio Pérez, que causou o encerramento precoce da sessão da tarde, ao rodar e deixar o carro rolar lentamente até ele ficar preso numa caixa de areia. Patético. No quesito que importa, porém, a Red Bull foi a que mais rodou, com mais de 600 km rodados no dia, seguido da Mercedes, que passou da marca de 500 km rodados. O segundo dia de testes foi marcado por problemas. A Alpine, Aston e principalmente a McLaren e a Williams tiveram problemas nos carros e andaram pouco. A Williams especialmente completou apenas 12 voltas no dia, com o Latifi. Depois de um superaquecimento nos freios, viraram um princípio de incêndio e uma mini explosão no carro da equipe. Não voltou mais à pista no segundo dia de teste. Na McLaren, superaquecimento dos freios também deixou o time perplexo e rodando muito pouco. A equipe de Woking não conseguiu completar nenhuma simulação de corrida, o que é preocupante, faltando menos de uma semana para o início da temporada nessa mesma pista. E problemas extra-pistas também atingiram a equipe.
Daniel Ricciardo não testou por não estar se sentindo bem, e depois foi confirmado que o australiano testou positivo para a Covid-19 e já é dúvida para a abertura da temporada, a ver se o protocolo de isolamento e se ele testa negativo durante a semana. Na tabela de tempos, uma surpresa, Kevin Magnussen da Haas foi o mais rápido do dia. A equipe americana teve 1 hora extra de pista e andou sozinha ao final do dia por ter perdido o início do primeiro dia por problemas de logística, e resolveu fazer uma graça. Colocou os pneus mais macios, combustível para uma volta lançada, e ficou no topo da tabela. No resto da tabela, a tendência continua a mesma, Ferrari na frente com Sainz, seguida por Verstappen, Aston e só então a melhor Mercedes com Hamilton. Talvez o carro revolucionário não está funcionando tão bem? No terceiro e último dia de testes, a Red Bull apresentou um novo assoalho e uma alteração nos sidepods, e dominaram a tabela de tempos boa parte do dia. Max Verstappen cravou uma volta em 1:31.7, sendo a melhor dos 3 dias de teste. A Ferrari andou muito próxima, trouxe algumas pequenas atualizações e ainda está tentando minimizar o efeito golfinho do carro. Após o treino, Verstappen foi categórico, abre aspas, estamos mais rápidos, fecha aspas. Ao que parece, as atualizações do carro por Adrian Newey deram o efeito desejado. A Ferrari também parece pronta para iniciar a temporada. A surpresa do dia novamente foi a Haas, dessa vez Mick Schumacher, que com o tempo de 1:32.2 foi o segundo mais rápido do dia, seguido da Ferrari. A Mercedes, em contrapartida, sofreu bastante. Russell foi apenas o 5º colocado e Hamilton disse em uma entrevista: existem muitos obstáculos a superar. Mas também realçou que acredita na capacidade da equipe em virar o jogo, mesmo tendo dito que achava que a Mercedes não seria capaz de ganhar corridas no início do ano. No final de 6 dias de testes, o que aprendemos? Que a Ferrari vai vir forte, que a Red Bull está rápida e que várias equipes, McLaren, Alfa e Alpine, terão problemas de confiabilidade no início do ano. Velocidade não é tudo, é preciso terminar as corridas. Consigo enxergar um cenário onde a AlphaTauri consiga ser a 4ª colocada no campeonato de construtores. Em relação à Mercedes, não é segredo que eu gostaria de ver o Russell ganhando corridas, acho que ele merece. E realmente espero que a McLaren acerte a mão e o Norris possa ganhar uma corrida, ele também merece, principalmente depois do GP da Rússia de 2021. Não acho que a Mercedes esteja sandbagging, mas se estiver merece um Oscar. Pelo menos o W13 parece um carro confiável, a Mercedes foi a 2ª equipe com o maior número de voltas, atrás apenas da Red Bull. Não acho que a Williams vai conseguir subir muito, e talvez a Alfa fique em último. É difícil dizer, eles não mostraram ritmo e não mostraram muita confiabilidade, mas acredito que o Bottas deve conseguir marcar alguns pontos. Ainda durante o terceiro dia de testes, a Alpine divulgou que a McLaren solicitou à equipe francesa o empréstimo de Oscar Piastri, o atual piloto reserva da Alpine, para o caso de Ricciardo não conseguir se recuperar de Covid a tempo de correr. A Alpine também fez questão de incluir na nota de Piastri que retém contrato com o time e que os franceses continuam com a primeira opção de contratação. A McLaren fez o pedido por não contar atualmente com nenhum piloto reserva para o programa de Fórmula 1, somente pilotos de desenvolvimento, também conhecido como pilotos de simulador. A McLaren também anunciou hoje que o Colton Herta vai testar um carro antigo da equipe e que o nome do americano, segundo a revista Racer, passa a fazer parte do time de desenvolvimento da equipe inglesa. Atual contratado da Andretti, está tentando entrar na Fórmula 1. Talvez essa tenha sido a maneira citada na semana passada pelos americanos para garantir que Herta tenha sua superlicença. Onde há fumaça, será que teremos Andretti em 2023? No dia 7 de março foi divulgado que o Autódromo de Imola renovou o contrato com a Fórmula 1 até 2025. Então o GP da Emília-Romagna está garantido no calendário. O Autódromo Enzo e Gino Ferrari, que estava desde 2006 sem receber a Fórmula 1, voltou ao calendário em 2020 durante a pandemia. E após o resultado da corrida agradar os organizadores, voltou também para 2021 e 2022, sendo que a corrida desse ano está marcada para abril. É uma pista clássica, histórica e que sempre estará marcada por ter sido o palco do acidente fatal de Ayrton Senna. Porém é uma pista que proporciona boas corridas e eu particularmente adoro a ideia de pistas clássicas no calendário. Por mim, tá aprovado. Além do tradicional jogo de corridas oficial da Fórmula 1, esse ano teremos uma nova edição do F1 Manager, anunciado nesta semana pela Frontier Software. É o primeiro jogo de gerenciamento de corridas de Fórmula 1 licenciado e que será lançado para consoles e PCs desde o ano de 2000, quando a EA Sports lançou o Formula 1 Manager 2000. Apesar de nunca ter feito um jogo de corrida, a Frontier tem experiência em jogos de gerenciamento, e para quem gosta dos aspectos políticos da categoria, terá a chance de ser o próximo Toto Wolff ou Christian Horner. O lançamento é previsto para a metade do ano. E por último, finalmente saiu a temporada 4 de Drive to Survive, o documentário, entre aspas, da Netflix sobre a Fórmula 1. Vou comentar spoilers sobre a 4ª temporada, então caso não queira spoiler, nos vemos semana que vem com o podcast após GP. Se você já assistiu e ainda está aqui, vamos lá. Eu assisti toda a temporada e tenho a nítida impressão que essa foi a pior delas.
A temporada de 2021 da Fórmula 1 foi uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1, e o Drive to Survive conseguiu mostrar absolutamente nada sobre isso. Histórias fabricadas, cenas completamente fora de contexto, omissões, enfim. A lista é grande, vamos começar. Primeiro, por que diabos a Suzy Wolff aparece tanto? Ela não trabalha para Mercedes, ela é só esposa do Toto e ela é CEO e Team Principal da Venturi na Fórmula E. Por que ela tá opinando sobre Fórmula 1? Eu não entendi e achei bem nada a ver. Segundo, temos a clara omissão de diversos personagens. Seb Vettel? Nope. Stroll? Né, pra quê? Alguém da Alfa? Né. Vamos falar da Alfa? Não precisa. A aposentadoria do Kimi? Não vamos falar disso. Mas então vamos falar do Giovinazzi? Não. Vamos ao menos citar que o Bottas vai pra Alfa? Não. Absolutamente nada sobre a Alfa. Ninguém da Alfa aparece. A clara omissão e recusa das diversas equipes e pilotos a participar do Drive to Survive mostra que a série não está sendo muito bem vista dentro do paddock. Vettel, Stroll, Giovinazzi, Kimi, Alonso, vários dos Team Principals de equipe simplesmente não aparecem. Em termos de corrida, eles não comentaram a não corrida / desastre que foi Spa e simplesmente não citaram Zandvoort em nenhum momento. Apesar que eles usaram imagens da comemoração da torcida do Verstappen em Zandvoort, só que disseram que foi na Áustria. Enfim, bem ruim. No geral, as histórias foram bem fracas. Mesmo algumas que sabíamos que seriam usadas, como o Ricardo indo de retardatário em Mônaco, a vencedora em Monza e a vitória do Ocon na Hungria, pareciam um pouco desenvolvidas e sem muito foco. A série começa a contar uma história de rivalidade entre Ferrari e McLaren na luta para ser a terceira força no campeonato, e simplesmente abandona a história. Não mostra o resultado disso, não mostra as reações dos times nem o resultado final do campeonato. Não entendi. Tem um episódio inteiro dedicado à rivalidade entre Ocon e Tsunoda, como se fosse uma briga entre os dois na pista, como se fosse uma coisa que eles se importassem, brigando pelo 13º lugar na França, como se fosse uma grande batalha pela vitória. Também não entendi. Teve bastante repetição e muito foco em corridas que não são tão importantes para o campeonato, ou não foram esse ano, como Mônaco. Eu gosto de Mônaco, eu acho Mônaco sensacional, mas não foi uma corrida que mudou a história do campeonato. Eles não mostraram absolutamente nada sobre a corrida no Brasil, que foi muito mais impactante. A proteção à FIA fica muito óbvia, como eu já falei, eles não mencionaram a não corrida de Spa, não mencionaram absolutamente nada daquele drama das negociações de posição em Jeddah, e a parte sobre Jeddah eles excluíram boa parte do problema que foi. Absolutamente nada sobre o Brasil, e muito pouco sobre como as ações do Michael Masi repercutiram no circuito da Fórmula 1. Tem muita cena fabricada. A série mostra, literalmente mostra, e dá a entender que o Toto Wolff informou o Russell que ele seria contratado pela Mercedes no sábado à noite em Spa, depois da grande volta classificatória do Russell, no meio de 2 caminhões, sabendo que a equipe da Netflix podia ouvir e gravar tudo, que eles estavam vendo. Acho que sim, acho que o Russell pode ter sido avisado em Spa, mas não foi como foi mostrado ali, com certeza não. A série também mostra a corrida sprint em Monza, que com a imagem do Max Verstappen cruzando a linha de chegada, o Jack Nicholls, que é um narrador famoso da Fórmula 2 e da Fórmula 1, diz: Max Verstappen sai da última curva e ganha a corrida sprint. Legal. Mas quem ganhou a corrida sprint em Monza foi o Bottas. Eu assisti. Eu até fui pra Wikipedia confirmar e sim, foi o Bottas. Depois de 18 voltas, o Bottas ganhou. E ele só não largou em primeiro aquele dia, no outro dia, na verdade, porque ele tinha uma punição a cumprir por conta da troca de motor. Mas fabricar um resultado, uma vitória que o Max ganhou, pra quê? Qual o objetivo disso? Quando o Max ganha o GP da Áustria, mostra a torcida holandesa em Zandvoort. Por quê? Por que mostrar a reta de Zandvoort, não citar que é Zandvoort? Tem vários rádios colocados também em imagens e momentos diferentes das quais aconteceram, mas isso é padrão do Drive to Survive, a gente já espera esse tipo de coisa. Quando eles mostraram a volta do Russell na classificação Spa, mostraram umas 3 vezes ele fazendo o Rouge. Absolutamente ridículo, é como se a volta em Spa fosse Le Source, o Rouge, Les Combs, o Rouge, o Ron, o Rouge, Bud Stop, o Rouge, fim. Tipo assim, pra que fazer isso? A pista é lendária, todo mundo conhece o traçado. A volta foi excepcional, ele tirou leite de pedra. Por que não simplesmente mostrar o que aconteceu? Uma coisa que me chamou a atenção pessoalmente é, se eu não soubesse como funcionam as qualificações na Fórmula 1, eu acharia que o formato de qualificação é Superpole.
Porque eles mostravam, e o voiceover confirmava, uma equipe indo pra pista. Tipo, a Mercedes está indo para a pista. Aí a Mercedes faz o tempo. Aí aparece o narrador falando: e agora, será que a Red Bull conseguirá bater a Mercedes? E mostra o carro da Red Bull saindo da garagem. Assim, como se eles estivessem sozinhos na pista. Absolutamente nada a ver. Tem uma cena de um jantar entre o Bottas e o Toto Wolff no apartamento em Mônaco, acredito eu, do Toto Wolff, que foi depois que o Bottas já tinha anunciado que não ficaria na Mercedes, e a conversa toda é um script, é claramente um script, é absolutamente ridículo. Temos também o Horner falando pros filhos várias vezes: quem você acha que vai ganhar o campeonato? Será que vai ser o Max? Tipo assim, é sério que é isso que o Horner conversa com a família dele? Ele passa tantos meses fora de casa e é isso que ele fala. Não tem como acreditar nisso. E mostra também uma cena com o Zac Brown jogando hockey com os amigos. E eles perguntando no meio do jogo: como é que tá a temporada da Fórmula 1? Tipo assim, sério mesmo, é isso que os amigos do cara perguntariam. Pelo amor de Deus. Enfim, faltaram histórias interessantes, sobraram emoções fabricadas. Mas é de todo ruim? Não é. O episódio focado na Haas é excelente. Aliás, toda e qualquer cena com o Steiner é excelente. Isso é fato, a gente já sabe. O episódio da Haas, pra mim, foi excelente. Mostrou como a pressão interna no time era muito maior do que eu imaginava. Na terceira corrida do campeonato, o Dmitry Mazepin ameaçou cortar o patrocínio, porque ele tinha certeza que os carros do Mick e do Nikita eram diferentes e ele queria um novo chassi pro Nikita. O arco de redenção do Mazepin no GP da Rússia também foi no mínimo engraçado. Mostra ele cruzando a linha de chegada e no final da corrida o rádio: parabéns, Nikita, você terminou na frente do Mick e do Latifi. Legal, só que o Mick e o Latifi abandonaram e o Nikita terminou em último na corrida dele, em casa. É Netflix. Difícil, né? Tem episódio que mostra os bastidores seguindo o Tsunoda. Esse episódio é excelente. O Yuki é retratado como um adolescente preguiçoso, bagunceiro, desbocado e arrogante. Perfeito. Uma das melhores cenas dele é falando sobre Milton Keynes, o lugar mais tedioso do mundo. Muito bom. E as tiradas do Liam Lawson, que é amigo dele e também piloto da Red Bull Jr., conversando com ele, muito bom, vale a pena. Eu gostei bastante das entrevistas com o Will Buxton. Eu sou fã do Buxton, eu gosto da maneira com que ele fala, eu gosto da emoção, e ele parece um cara apaixonado pelo esporte. E no post-race show do Fórmula 1 TV a gente vê que ele realmente entende de corrida. A participação do Daniel Ricciardo foi curta, mas eu gostei também. A cena dele falando 1, 2, 3, bagos, 5, 6, ótima. E a cena do Zac fazendo a tatuagem pela vitória em Monza também, muito boa. Enfim, tem a parte de bastidores é legal. A parte fabricada eu realmente não entendo por que isso. E, infelizmente nessa temporada a maior parte é fabricada, é como se fosse um season review de uma temporada que não aconteceu. Isso eu acho absolutamente ruim. E tenho certeza que se continuar assim, cada vez menos gente vai querer participar. Enfim, assistam, mas com cautela. Semana que vem começa a temporada de 2022. Hype Mode ativado. Israel is sick, baby! E é só isso. Por hoje é só. Ficamos aqui. Até a próxima. E até o próximo podcast com o review da primeira corrida da temporada. Até lá.